É um desabafo. São dois pilares muito fortes na minha vida, né? E que eles se entrelaçam, eles se enredam, que é a minha profissão e aquilo que eu defendo, que é o combate ao crime de pedofilia. Falando de imagem, né? De imagem do mundo artístico, eu vou falar mais especificamente a inúmeros artistas que já passaram pelo crime de pedofilia e que quando eles relatam, as pessoas caem matando, assim. Eles são cruéis, eles são maldosos, eles são irresponsáveis, pedofilia. E depois que a gente relatar um pouquinho só, um pouquinho, do que é, né, o que vem a ser esse crime, eu queria entender se vocês ainda vão continuar afirmando que uma pessoa pode vir a usar de um caso tão sério para poder se promover. Eu quero falar das consequências. Então, primeiramente, vocês que atacam, hoje em dia tem os modismos, né? Os nomes que a gente hoje em dia a gente chama de haters. Para mim, um hater ele não é nada mais do que um cara que se esconde atrás da própria realidade. Se eu tenho aquilo impregnado em mim, ele vai me atingir de alguma forma. Né? Porque se não me atinge, se não está comigo, por que aquilo vai me incomodar de tal forma que eu tenho que agredir tão profundamente? Então, para mim, são pessoas que não têm caráter, que estão ali atrás do Mattel para esconder uma frustração, uma pessoa medíocre, uma pessoa infeliz que é. Porque o fã, ele não faz isso. O fã, ele gosta, o fã, ele zela, o fã, ele cuida. Inclusive, a imagem da pessoa é reconhecida por conta dos fãs, né? Não tem outra lógica. Se vocês não gostarem, não existe o reconhecimento. Né? Os que atacam é uma pessoa pública, eu posso falar, gente, não. De uma pessoa que tá lá fazendo um personagem, chega no teatro, na novela, sei lá onde for. Você pode falar, criticar, que não gostou, que aquele personagem foi isso, foi aquilo. Ok. Agora, na vida pessoal, ali atrás daquele ator ou daquela atriz, tem um ser humano. E a vida pessoal deles só pertence a eles. Aí, por um outro lado, falando, por exemplo, dessas pessoas que relataram crimes de pedofilia e onde aqueles que falavam que eles fizeram isso para se promover, não consigo entender aonde, em que, qual parte, se promover para quê? Associar a imagem a uma coisa tão bárbara, tão absurda, que é um crime como esse. Expor a vida dele, falar, criar toda uma história que ele sofreu daquela forma. Porque assim, se eu tenho uma marca, eu vou querer uma pessoa que tem uma imagem limpa. Isso é fato, né? Então, não associada a qualquer tipo de polêmica. E por um outro lado, eu fico muito triste porque assim, eu sei da importância de um artista, eu sei a quantidade de pessoas que eles podem atingir quando eles relatam um crime como esse. Eu sei a força que ele pode dar a uma vítima aprender a se defender, a uma vítima, pessoa que você vê ela bem anônima, porém ela é extremamente famosa. São uma das pessoas que são super lembradas pelos autores das novelas, pelas campanhas publicitárias. Não, mas é bacana, hoje em dia você vê na televisão o fulano que entrou em polêmica. Aonde vocês viram isso? Por exemplo, se a pessoa for fazer uma campanha de um comercial de carro, ele vai estar linkado, ele não vai falar o José, não vai falar o José da marca X. Isso é automático. É igual defender um personagem. Você sai na rua com a pessoa não é lembrada mais do nome dela para ficar paga. As pessoas só lembram daquele personagem. Então, por que diabos aquela marca, aquele autor, aquela novela, aquela emissora vai vincular eles a uma coisa que não deixa de ser negativa? Para se promover, é totalmente incoerente. Porque é muito irritante, sabe? É muito mais fácil você construir uma imagem do que você limpar uma imagem. Então eu queria falar do crime de pedofilia. Para que depois disso aqui, até para vocês aprenderem, né? Porque para quem tá falando um negócio desse, não conhece nada, não sabe nada. De que pessoas tão grandes, tão gigantes relataram isso para se promover. Eu vou ler alguns tipos de crime. O que cresceu no Brasil? Um vídeo de abuso de criança pode custar de R$1.000 a R$2.000. Se for de bebê, ele pode chegar a R$50.000. Por que eu tô falando de bebê? Porque é um dos índices que mais cresceram no Brasil. É um dos crimes que mais seguiram, tá?
Nunca os bebês foram tão estuprados como estão sendo hoje no Brasil. Eu tô falando de bebê recém-nascido. Eu tô falando de crime de bebê recém-nascido. Estupro virtual. Ah, mas a pessoa não pode ser estuprada virtualmente. Um adolescente não pode. Uma criança não pode. Pode. Óbvio que pode. Né? Ah, mas se eu tenho um controle, será? Será que você tem? Ah, mas aqui eu tenho aquela criança que fica lá retraída, joga só no quarto, não quer saber. Não, mas é a fase. É a fase, é normal ficar, é antissocial, é isso, é aquilo. Olhem, observem. O abusador tem total domínio da vítima, ao ponto de fazer ela tirar a própria virgindade. Como? Introduzindo objetos, seduzindo uma outra criança, ou até próprio irmão, como a gente já tem caso, para ele ficar ali assistindo tudo aquilo, essa barbaridade, né? Acontece diariamente, tá? Cresce o número de mulheres que engravida dos pedófilos para ter aquela criança. Cresce isso. Ela vai ali, ela vai engravidar daquele cara, sabendo, tendo consciência de que ela tá dando uma criança para ele abusar. É uma observação, tá? O conivente de um crime de pedofilia, o que é o conivente? Aquela pessoa que faz. Ah, não, mas eu não sei. Mas às vezes você faz vista grossa, né? Você faz ali, você sabe tudo que tá acontecendo ali, mas você tá fazendo vista grossa. Porque o pedófilo, ele não se interessa por adulto, o pedófilo se interessa por criança. Porque vamos deixar muito claro, gente, pedófilo não tem rosto. Pedófilo não tem sexo, pedófilo não tem idade, não tem classe social. Pedófilo pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele é uma criatura perversa, ele não se incomoda com a dor de uma criança. Então, assim, não se baseia nisso. Geralmente ele está dentro da sua casa. Ou ele tem acesso à sua casa. Então, e muitas pessoas se submetem a ficar com fulano de tal, mesmo ele não tendo a menor atração por ela, por ele ser pedófilo, tá? Então, abre teu olho também. Tem uma característica interessante do pedófilo, que assim, ele geralmente trabalha com alguma coisa associada à criança. Geralmente ele está muito envolvido na família. Isso quando não é pai, mãe, avô, avó, né? Que é o direto. Então, não, Marcela, mas isso é um absurdo. Gente, esse é o crime de pedofilia. Tem uma frase que o Dr. Casé Forte costuma dizer, que é nosso promotor de justiça. Não existe senha para criança e adolescente. Existe sim segurança, não privacidade. Então, assim, até os 18 anos, pai e mãe podem ter senha dos filhos. Eu vou ler agora alguns crimes que aconteceram que são totalmente verídicos. São fortes e falam assim, nossa, essa coisa isso não existe. Todos os dias. Médico preso em Manaus com uma criança de 7 meses no motel. Aí você fala, Sana, como é que esse homem entrou com essa criança? Pode ter sido, eu não vou afirmar, tá? Pode ter sido o pai e você dá uma volta com a criança. Entra na mala do carro, entra numa bolsa. Como eu disse lá atrás, o pedófilo ele é perverso, ele não tem sentimento por criança, ele tem prazer. Ele sente prazer pela criança. Então, assim, a dor, como ela está se sentindo, se ela está sofrendo ou não vai comover o pedófilo. Outro médico é preso em Santarém e relata abusar apenas de criança com 3 meses. Quer dizer, ele tem tara por crianças de 3 meses. Tá? Eu tô falando da parte norte, mas isso é nível Brasil, tá? Só pela questão. E tô falando com bebês pelo que eu falei lá no início, do índice que cresceu absurdamente. Embrulha o estômago, né? Embrulha. Isso é só assim, ó, um pedacinho do que tem de crime de pedofilia. Então, por isso que eu falo que a gente não sabe nada, tá? Lembrando que pode estar acontecendo dentro da sua casa. Aí a gente encontra debate na internet, nesse submundo, na Deep Web, fóruns de debate como anal com bebês, bebês gostosos. E lá encontramos trocas de mensagem entre pais. Uma que nos impressionou. Um pai falando para o outro. Fulano, ela ainda está grávida, mas já estou fazendo meus planos.
Gostaria de saber quais são as pomadas e anestésico que posso usar com ele. Quer dizer, ele ia saber até o sexo da criança. Porque eu sei que a partir dos 6 meses eu já posso fazer anal. Aí aqui tem alguns nomes de artistas que relataram, que abriram, dividiram isso com a gente. E a maioria deles passaram por todo esse preconceito, não tem nem preconceito, eu acho que é descaso, é humilhação, sabe? É irresponsabilidade, como eu disse, maldade ao extremo. Aí vocês vão me falar, vem cá, ele tem estrutura emocional para associar a imagem dele a coisa tão absurda? Sabe, assim, é comum? Eu vou escolher a pedofilia para associar, para me promover. Eu só quero que vocês reflitam nisso, tá? Então, artistas como Cláudia Gimenez, Lady Gaga inclusive faz um trabalho maravilhoso de conscientização, Gisele Thier, Joana Maranhão, né, que tem o nome de uma lei, Luísa Brunet, Madonna, Monique Evas, Oprah, Pitty, Dr. Ray, foi pelo pai, Rita Lee, Axl Rose, Letícia Sabatella, Xuxa Meneghel, que essa eu fiquei indignada com muita coisa que eu li, que eu leio até hoje, que eu escuto até hoje. Né? Como diz ela, adulto é uma coisa muito chata, né? Porque é mais fácil a gente viver naquele mundo lá atrás do infantil. José de Abreu, e para fechar a lista, o mais novo caso, e que recebe o abraço de todos nós que somos voltados a isso. Eu tenho certeza que todo mundo do Brasil inteiro, que é do movimento de crimes de pedofilia, justiça, abraça você nesse momento, Marcelo Adnet. Né? Então, gente, esse vídeo, como eu falei, foi um desabafo para deixar uma reflexão e vocês pensarem muito antes de entrar numa rede social e esculhambarem e falarem um monte de merda, um monte de besteira. Principalmente que as pessoas usam de um crime tão hediondo, tão bárbaro, tão monstruoso para poder se promover. Isso não tem o menor cabimento. O menor cabimento. Então, antes de eu acreditar, eu prefiro desconfiar. Uma coisa que eu aprendi durante esses anos. E que fique claro que ele não vai estar se promovendo, não. Ele pode estar acabando com a carreira dele. Falando agora, Luciana, produtora, tá? Ele pode estar acabando porque vocês contribuíram. Porque vocês, e quando eu digo vocês, é vocês que fazem o fuzuê todo de acusar, tá? Vocês não fãs, todo o meu respeito. Eu digo vocês que podia estar junto com a gente nessa, podendo estar aprendendo, podendo estar ajudando as vítimas, como eu disse, relatar, dar apoio. Vocês sabiam que numa dessa, uma vítima pode se matar, pode se suicidar, o índice de suicídio é gigante? Porque ela pode pensar, se com ele, que é famoso, fazem tudo isso, e se eu falar? Porque o preconceito vem desde casa. A maioria das vítimas que elas relatam, elas sofrem por barbaridades. Muitas são agredidas pelos próprios pais, sabe? A família não apoia, a família critica, né? E até por esse número gigante de pessoas coniventes. Então elas se sentem sozinhas. O pedófilo ele tem a capacidade tão grande de persuasão que ele deixa a vítima engessada. Aquela criança abusada, ela permanece como uma sombra ali, como uma caixinha dentro daquela pessoa. É uma lembrança para o resto da vida dela. Entendeu? Então, parece que existe duas pessoas. Tem aquela criança abusada que fica ali. Fica as cenas, a imagem, o toque, o cheiro. Os traumas são absurdos. Os reflexos são gigantes. Então eu só peço, que é um pedido, né? A gente não pode obrigar a fazer nada. A gente não pode ensinar a pessoa a ter caráter, porque caráter é uma coisa que não se ensina, a pessoa tem ou não tem. Um pouquinho de consciência, cara. Um pouquinho de amor ao próximo.
Reflita sobre tudo isso aqui. Busque saber melhor antes de acusar uma pessoa. Porque eu tenho certeza que vocês não sabiam. E se sabe, é um desses. Ou então abafa isso aqui. Eu quero muito que as coisas mudem, principalmente no Brasil, que essas pessoas que fazem tudo isso, que acusam, que maltratam tanto aquele que passou por uma situação dessa, paguem. Até com prisão, entendeu? Porque se vocês não sabem, não pensa você que vocês estão sozinhos, você é uma tela e um quarto. Vocês podem estar sendo vigiados, vocês não sabem. Então abre o olho de vocês. Abre o olho de vocês. Entendeu? E a todos os artistas, continuem falando. Continuem falando. Isso vai mudar. Eu acredito que isso vai mudar. Eu não posso deixar de acreditar, porque senão eu vou deixar de ser eu. E como eu falei, para mim é difícil falar as duas coisas, porque eu conheço as duas realidades, né? A minha profissão são os dois. Tem a profissão e tem algo que eu defendo durante tantos anos. Então eu só peço vocês que reflitam, que julguem menos e façam mais, tá? E para você, pedófilo, que deve olhar esse vídeo, eu tenho o mais profundo desprezo pela sua pessoa. Eu queria ver você apodrecer na cadeia. E pena, muita pena, de que a lei no Brasil ainda é tão falha. Que o nosso Código Penal ainda é tão falho. Para você, conivente, desejo a mesma coisa. Tá?